Graça e paz. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para celebrar o nosso Deus. Estamos aqui reunidos porque sabemos que este é o melhor lugar para estar. O Espírito Santo de Deus tocou em nossos corações e por alguma razão nos trouxe até aqui, e eu creio que a razão é boa, agradável e perfeita como a vontade de Deus. Amém? Eu quero pedir permissão à igreja para eu poder tirar essa máscara, para poder pregar melhor, pode ser? Vocês me autorizam? A gente está distante, então não tem problema não, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Assim você pode ouvir melhor. Amém? Irmãos, eu quero te convidar nessa noite a tomar o teu assento, abrir o teu coração e a tua mente para aquilo que Deus vem falar conosco nessa noite através da sua palavra. O tema da mensagem de hoje é: como viver a vida de Cristo em nós. Como viver a vida de Cristo em nós. Talvez essa seja uma pergunta que todo cristão se faz. Porque nós falamos sobre novo nascimento, nós falamos que nossa vida agora está nas mãos de Deus, nós falamos que a vida de Cristo está em nós, mas como viver isso? Como de fato viver essa vida? Se vez ou outra nos pegamos em falhas e erros, pecados, e aí a nossa mente começa a viajar. Será que nós temos essa vida de Cristo em nós? Será que realmente estamos vivendo aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós? Então eu quero que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar na minha vida e na sua vida, para que possamos sair daqui com um coração alegre, com um coração cheio da revelação da palavra de Deus. Porque o que Deus tem para nós nessa noite é muito mais do que nós podemos imaginar. Amém? Então olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: se prepare. Diga para essa pessoa do seu lado, preste atenção, diga para essa pessoa do seu lado: eu gosto muito de você, mas a partir de agora, não fale comigo não, porque eu vou estar falando com Deus. Amém? Abra o teu coração, abra a tua mente. Deus, Ele quer expandir, Deus, Ele quer revelar sua palavra para cada um de nós nessa noite. E o que Ele tem para revelar nessa noite, talvez seja algo que vai mudar a sua vida daqui por diante. Talvez seja algo que vai tirar um fardo que você tem carregado. Talvez seja algo que vai abrir a sua visão espiritual de tal maneira que você vai sentir o verdadeiro prazer dessa vida em Cristo. Pastor, por que o verdadeiro prazer? Porque às vezes nós ainda fazemos coisas para Deus, né? Pesado. Ainda fazemos coisas para Deus. Muito obrigado, irmã, que Deus abençoe. Ainda fazemos aquilo que Deus coloca em nosso coração, como se fosse uma coisa não tão muito boa, digamos assim. Um pouquinho de cansaço, um pouquinho de fardo, um pouquinho de, se eu pudesse eu ia fazer outra coisa. Mas a vida em Cristo, ela é paz e alegria. A vida em Cristo é algo totalmente diferente daquilo que muitos cristãos estão vivendo hoje. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Então se prepare, abra o seu coração e abra a sua palavra no livro de João, capítulo 14, versículo 20. João 14, 20. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. E como de costume, aquele que achou, diga: Jesus me ama. Aquele que não encontrar João, diga: Jesus me ama também. Não é porque você não sabe onde está João na Bíblia que ele não vai te amar, amém? Mas procure aprender o endereço de João, em nome de Jesus. João 14, 20, diz assim, irmãos: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu
em vós. Vou repetir. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém, igreja? Fecha os teus olhos agora. Amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós recebemos a Tua palavra, Pai, e te pedimos que nesse momento o Senhor nos traga a revelação por trás da letra. O sentido, Senhor Deus, deste versículo, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você está mais bonito hoje. Mesmo que seja pela fé, né, irmão? Glória a Deus. A gente tem que ser um povo de fé, né? A gente não pode deixar a fé de lado. Então, vamos lá. Essa passagem, meu amado, está dizendo aqui que Jesus, conversando com seus discípulos, com seus apóstolos, fez uma revelação. E ele disse assim: olha, naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai. Jesus estava ligado com o Pai, com Deus. Mas também conhecereis que vós, de meus discípulos, vós que credes, estáis em mim. E que eu, Jesus Cristo, estou em vós. Você percebe aqui que o que o Jesus está falando é algo de interação, é algo de estarmos ligados, nós, discípulos, com Deus e com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos todos interligados. E por que Jesus fala isso? Jesus fala isso porque, na verdade, é essa forma que existe para cada um de nós vivermos a vida em Cristo verdadeiramente. Não tem como viver a vida em Cristo sem estarmos ligados na fonte, na videira. Amém? Quantos de nós já nos pegamos tentando nos culpar, tentando nos condenar por algo de errado que fizemos, e às vezes a gente pensa assim: poxa, eu sou um crente, eu sou um nascido de Deus, eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Poxa, como é que eu pude fazer tal coisa? Como é que eu pude fazer isso? Quantas vezes nós nos pegamos pensando esse tipo de coisa? Mas por que nós pensamos esse tipo de coisa? Porque nós reconhecemos que temos uma nova vida, nós reconhecemos que nascemos de novo, nós reconhecemos que o Espírito Santo habita em nós, nós reconhecemos que Deus, Ele nos deu uma nova vida. Porém, às vezes temos dúvida se estamos vivendo essa vida. Às vezes temos dúvida se verdadeiramente nós estamos vivendo essa vida. Porque na nossa mente, o pensamento é: se eu vivo Cristo, eu não falho mais. Se eu verdadeiramente sou um filho de Deus, então não tem por que errar, por que falhar, por que cometer um pecado. Mas a verdade é que ao tentarmos muitas das vezes, pela nossa força, pela nossa inteligência, pelo nosso esforço próprio, às vezes até pela nossa própria justiça, chegar a algum resultado, o resultado que chegamos é a frustração. O resultado que chegamos verdadeiramente é a decepção, porque uma hora cansamos, porque uma hora desistimos, porque uma hora a gente vai acreditar que de tanto errar a mesma coisa, vamos olhar para Deus e dizer: eu não tenho mais nem cara, Senhor, para te pedir perdão. Eu não tenho mais nem como orar para Ti, para que o Senhor me perdoe pelo mesmo erro tantas vezes que eu errei. E aí isso começa a se tornar o quê? Um fardo, um peso. E o que as pessoas fazem com relação a isso? Decidem se afastar. Porque quando a coisa começa a nos sufocar, a tendência do ser humano é se afastar. Ninguém permanece naquilo que está destruindo. O instinto de sobrevivência diz para nós: vai embora, sai desse lugar, vai para longe. Mas eu quero falar com você justamente sobre isso. Como viver verdadeiramente essa vida em Cristo Jesus? Primeira coisa, para eu e você vivermos a vida em Cristo Jesus, você e eu, nós precisamos entender uma coisa:
não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Aí você diz, pastor, mas como assim? Não estou entendendo. Para viver a vida em Cristo, eu tenho que entender que eu não posso fazer nada. É isso mesmo. Parece até uma contradição. Parece até algo sem sentido. Mas preste bem atenção. Se eu e você pudéssemos fazer alguma coisa para melhorar nossa condição espiritual, nós já não teríamos feito? Se eu e você pudéssemos fazer algo para nunca mais pecar, nós já teríamos feito? Se eu e você pudéssemos fazer algo para ser, por exemplo, maridos melhores ou esposas melhores, nós já teríamos feito? Mas o que acontece? Nós tentamos, mas muitas das vezes não conseguimos. Por quê, pastor? Porque tentamos pela nossa própria força. Tentamos pela nossa própria sabedoria e conhecimento. Tentamos por aquilo que nós temos como experiência de vida. Tentamos talvez pela criação que nós tivemos. Mas nós não tentamos pela força de Cristo, ou pela vida de Cristo que está em nós. A vida de Cristo, a vida de Deus, a Zoe. A Zoe significa a vida de Deus em nós. A vida de Deus naquele que crê. Então existe uma seiva que flui dentro daquele que crê, e essa seiva, ela vem da videira. Você lembra que lá em João 15, o que está escrito? Vós sois os ramos, e eu sou a videira. Jesus diz, olha, vocês são ramos, e eu sou a videira verdadeira. Aquele que estiver ligado em mim, o meu Pai limpará, e aquele que permanecer em mim, esse dará muito fruto. Aquele que permanecer em mim. Olha o segredo aqui, irmão. Então, eu preciso entender uma coisa. Eu não posso fazer nada. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu não posso fazer nada. Se você não entender isso, você vai continuar lutando para fazer alguma coisa melhor na sua vida. E adivinha o que vai acontecer? Mais frustrações, mais decepções. Quantos aqui nunca pensaram, Deus deve estar triste comigo porque eu errei. Deus não vai nem ouvir a minha oração se eu fizer, porque eu falhei com Ele. Será que Deus não sabia que você ia falhar? Será que Deus não sabia que você ia errar do jeito que você errou? Ou que eu ia errar? Deus sabe todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Então, Deus sabe que nós não podemos fazer nada por isso. Então, o que nós temos que fazer? Viver ligados na videira. Como bons ramos, viver ligado na videira, permanentemente na videira. Porque aí, ligado na videira, nós receberemos a vida que vai transformar, que vai mudar a nossa natureza, que vai renovar a nossa mente. Mas não vem de nós, vem de quem? Vem de Jesus, vem de Deus. E aí as coisas começam a funcionar. Você está aqui comigo, igreja? Você começa a entender o porquê que muitas das vezes você lutou contra o pecado e não conseguiu? Você consegue entender porque até hoje existem hábitos talvez na tua vida que você gostaria de não ter esses hábitos, mas você não consegue largar? Você consegue entender porque muitas vezes você sentiu um peso como se fosse uma pedra, um fardo te esmagando? É o peso da religiosidade, porque a religiosidade ela diz assim, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Mas Jesus ele diz o quê? Sem mim, nada podereis fazer. Nada. Você sabe o que significa nada? É nada. Não tem nada que possamos fazer sem Ele. É por isso que precisamos estar conectados nele. Meu amado irmão, você quer ter um crescimento espiritual? Você quer ter um crescimento profissional? Você quer ter um crescimento familiar? Você quer melhorar em todas as áreas da sua vida? Você precisa estar ligado naquilo que te dá vida. Você precisa estar constantemente ligado naquilo que é a seiva, a Zoe, a vida de Deus em você. Deixa eu falar uma coisa. Isso é muito comum às igrejas. Não essa aqui, porque essa não faz esse tipo de coisa. Nem essa que está me assistindo aí pela rede social. Mas você conhece pessoas que só se ligam à videira no domingo no culto?
Você conhece pessoas que, por exemplo, quando ele chega no domingo, ele se liga à videira, e aí, meu amigo, mover, é o fogo, aí o negócio desce, aí o negócio fica estreito, aí o mar vermelho se abre, aí os milagres acontecem, aí eu fui curado, aí eu fiz isso. Aí quando ele sai daqui, ele se desliga da videira, e ele vai viver a vida dele de segunda a sábado. De segunda a sábado ele está vivendo a vida dele, mas a vida dele não está ligada na videira. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que a videira é esse lugar, nem estou dizendo que a videira é a igreja, porque a igreja é você. Eu estou dizendo que a videira é Jesus. Mas de segunda a sábado, as pessoas estão vivendo a sua vida, às vezes nem lembram de Jesus. Às vezes sequer agradecem por algo, às vezes sequer estão conversando, orando a Deus, dizendo: ô Pai, eu vou ter que tomar uma decisão amanhã na minha vida, me ajuda, me dá uma luz aí, põe na minha mente aí alguma coisa, uma ideia. Não conversa com Deus, não conversa com Jesus, está totalmente desligado da videira, está preocupado com seus problemas, com as suas finanças, com a sua família, com o seu casamento, está preocupado com um monte de coisa, só não está preocupado com uma coisa, de estar ligado na videira. Mas no domingo o ramo quer ser enxertado, no domingo o ramo já se prepara, ele põe a melhor roupa, ele passa o perfume da Rinodê, o melhor perfume da Rinodê. Cadê o Reinaldo? Depois, glória a Deus. Essa brincadeira, viu, gente? Estou brincando com a ovelha aqui. Então, você se prepara todo. Para que você prepara todo? Porque você vai se ligar aonde? Na vida, na videira. Você vem agora preparado para receber de Deus. E aí, quando isso acontece, você se anima, você se renova, você começa a ser transformado. Mas o problema é que a palavra diz que nós devemos estar permanentemente ligados na videira. E aí aquela seiva ela é cortada. E aí a mudança não acontece, a transformação não acontece, o renovo na nossa mente não acontece. E aí a gente continua sendo o mesmo crente durante 20 anos. Aqueles crentes velhacos que não mudam. Não tem esse tipo de crente, né? Mas não tem aquele crente que é a mesma coisa desde que aceitou Jesus? Não muda nada. Mas por que não muda? Porque não está ligado na videira. É aquele que, quando ele começou a caminhada, ele era tímido. Ele tem 15 anos de igreja, continua tímido. Ele começou a caminhada, ele diz: não, eu não vou falar nada, porque eu não quero pregar, eu não quero dirigir, eu não quero ser líder de célula, eu não quero fazer nada, eu não quero ter envolvimento nenhum com essas coisas de Deus aí. Então, por que você está aqui, meu amado? 15 anos na igreja, 10 anos de igreja, 5 anos de igreja do mesmo jeito, sabe por quê? Porque quando você sai no domingo, você desliga da videira e vai viver a sua vida. Aí, para você não morrer espiritualmente, você chega no domingo e você põe de novo o pluguezinho na videira e recebe um pouco de vida, recebe um pouco de renovo, recebe um pouco de energia. Mas quando você sai daqui, você desliga de novo e vai viver a tua vida. Como mudar desse jeito? Como ter uma vida transformada desse jeito? Eu não posso fazer nada sem Ele. Você não pode fazer nada sem Ele. A nossa vida tem que estar em constante relacionamento e comunhão com Deus, onde quer que estejamos. Espera aí, pastor, porque eu tenho uns amigos aí meio barra pesada. Aí se eu for ser um crente no meio dos barra pesada, eu vou pagar mico. Eu vou ficar boiando nas ideias. Não, porque os meus amigos, as minhas amigas, são realmente daquelas ali do balacobaco. Pastor Giovanni leu aqui no início: seja sal, seja luz. Você é luz. Não deixe as trevas apagar a tua luz. Você não precisa estar afastado desses teus amigos, mas você não precisa fazer isso que os seus amigos fazem. Faça a diferença. Mostre a eles a luz que brilha dentro de você através do Espírito Santo. Mostre a eles que você é alguém que está ligado na videira. Mostre a eles que você é alguém que já fez parte desse mundo, mas agora está sendo transformado, porque você está recebendo a vida verdadeira de Deus dentro de você. Não aceite nada menos do que isso. Nós não precisamos nos afastar de ninguém. Deus ama todas as pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. E as pessoas só serão salvos através daqueles que estão ligados à videira.
Diga para a pessoa que está do seu lado: você não pode fazer nada sem Ele. João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Muitas pessoas insistem que podem fazer mudanças na sua vida. Deixa eu te perguntar aqui: quem já tentou mudar alguma coisa na sua vida e não conseguiu? Levante sua mão, por favor. Glória a Deus. Quem precisa mudar algo na sua vida até hoje e ainda não conseguiu? Levante a mão. Você já parou para se perguntar por que você, tão inteligente, tão bonito, tão competente, tão cheio de conhecimento, você não consegue fazer essa mudança na sua vida? Porque se você quer mudar, é porque você chegou a uma conclusão: isso não está me fazendo bem. Ninguém muda porque está fazendo bem. Muda porque não está fazendo bem, está fazendo mal. Então, se tem algo fazendo mal na minha vida, eu preciso mudar. Então você está dizendo que tem algo na sua vida que precisa ser mudado. E eu estou perguntando para você: por que você, sendo tão bonito, inteligente, competente, racional, um filho e uma filha de Deus, você ainda não conseguiu mudar isso? Vou tomar um gole de água para você refletir. Caiu um mosquito. Sai mosquito. Eu amo essa nossa igreja, porque tem coisas que só acontecem aqui, não acontece em outro lugar não, irmão. Glória a Deus. Por que, irmão, você ainda não conseguiu mudar? Diga para a pessoa do seu lado: porque sou eu que estou tentando mudar. Você quer viver a vida em Cristo, irmão? Tenha fé. Tenha fé que Ele pode te mudar. Tenha fé que Ele pode te dar uma vida feliz. E deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. E eu tenho visto por aí tanto crente triste. Eu tenho visto por aí tanto crente desanimado. Deixa eu falar uma coisa: quando eu era jovem, e tinha antigamente, na minha época, tinha um tal dos trio elétrico, que era carnaval fora de época. Gente, aquele trio passava, eu às vezes não sabia nem o que ele estava tocando. Eu ia atrás, pulando. E lá no Mosqueiro são várias praias, uma do lado da outra. Eu começava na última praia pulando até terminar tudo que é praia. Quando terminava tudo que é praia, eu ia procurar o trio que estava voltando. E eu voltava pulando de alegria. Uma alegria que muitas vezes no outro dia não trazia nada de bom. Meu dinheiro tinha ido embora. Às vezes eu até brigava no meio do trio elétrico, porque eu sou ser humano. Fazia um monte de lambança. E às vezes eu me arrependia tanto. Terminava esse período e dizia: por que eu fiz isso? Mas aí, eu tenho Deus hoje na minha vida e você tem Deus hoje na sua vida. A verdadeira alegria, não a alegria temporária e momentânea que o mundo dá, mas a alegria verdadeira que permanece. E se nós temos essa alegria em nós, quando toca, por exemplo, um louvor, uma oportunidade de adorar a Deus, meu irmão, a gente tem que explodir de alegria. A gente tem que esquecer quem está do nosso lado. A gente tem que se derramar, se entregar, aproveitar, envolver naquele momento, naquela nuvem de glória, naquele ambiente celestial. É o céu tocando aqui a terra. E a gente, na maioria das vezes, fica sentado. Quando não, dá um tchauzinho assim. Que alegria é essa? Que alegria é essa? Essa não é a alegria de Deus. Pastor, porque eu sou tímido. Não seja tímido, porque ser tímido também não é de Deus. Deus não criou ninguém tímido. Quando Ele te criou para ser alguém corajoso, corajosa, audacioso, audaciosa. Alguém que não teme. É por isso que tem 365 vezes na Bíblia: não temas. Foi por isso que quando Ele falou para Josué, disse: Josué, não temas, apenas seja forte e corajoso. Foi por isso que Ele enviou Moisés
que dizia que era gaguinho, que não sabia falar direito, que era velho demais, um monte de desculpa. Deus disse: é você, Moisés, é você. E às vezes nós parecemos Moisés, dando desculpa para tudo, tendo desculpa para tudo aquilo que Deus fala, tentando justificar tudo aquilo que nós não queremos mudar em nós, porque de alguma forma nós já achamos interessante. Eu pergunto para você, diante de tudo isso, como viver essa vida de Cristo? Como viver isso? Deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, o seguinte texto: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe o final do texto: fortalece. O apóstolo Paulo, ele diz que ele, em toda e qualquer circunstância, ele conseguiu entender a alegria de viver a vida em Cristo, porque é Cristo que fortalece ele. Então ele pode ter fartura, pode passar fome, pode ter necessidade, pode ir de um extremo a outro, de 0 a 100, ele diz que ele sabe viver. Existem pessoas em nosso meio que, se algo na sua vida mudar isso aqui, se desespera, se abala, se distancia da videira, tenta se esconder numa caverna, tenta fugir das pessoas, porque a sua vida não pode ser arranhada. Deixa eu te falar uma coisa: aqui nessa terra, presta bem atenção nisso, aqui nessa terra, eu e você teremos que aprender a viver com fartura e com necessidade. Teremos que aprender a comer bem e a passar fome, e em tudo isso ser feliz, porque é Cristo que nos fortalece. Você passando necessidade com Cristo, na verdade essa necessidade é nada, porque é Ele que te sustenta. Mas existem pessoas que se desesperam na falta do dinheiro, se desesperam na falta do suprimento, se desesperam na falta de uma amizade, se desesperam na falta de um carinho, de um amor, entram em desespero e fazem loucuras por causa disso. Existe uma tradução na Bíblia, Bíblia amplificada, que ela diz assim sobre essa passagem. Preste atenção: tenho forças para todas as coisas em Cristo que me fortalece. Estou pronto para enfrentar qualquer coisa, em igualdade com qualquer coisa, mediante aquele que me infunde seu poder interior em mim. A saber, sou autossuficiente por causa da suficiência de Cristo. Amém, igreja? Pastor, o que isso quer dizer, pastor? Vou te explicar melhor. Algo que chama atenção aqui nesse texto é quando diz que o poder de Deus, ele se infunde. A palavra que infunde vem de infusão, de colocar de molho, de penetrar. Vou te dar um exemplo claro. Alguém já tomou chá com aquele saquinho de erva aqui? Ou já viu? Amém. Quando você vai tomar chá com aquele saquinho de erva, você coloca na xícara água quente, amém? E aí você pega aquele saquinho de erva e mergulha, põe de molho aonde? Na água quente. O que vai acontecer? A erva vai soltar a sua essência. A erva vai liberar, naquele momento de infusão, a sua essência. E deixa eu te dizer o que acontece. Quando você tira aquele saquinho de erva,
O que que você tem na xícara? Fale alto, o que que você tem na xícara? Espera aí, você não tem mais água? Você tem o quê? A água se transformou em? É isso que Deus quer fazer com você. Você começa a entender agora o porquê tem que estar de molho nessa videira, ligado, de molho nesse amor, de molho nesse relacionamento. Deixa eu te fazer uma coisa. Eu vou te libertar de algo que talvez tenha te prendido a tua vida inteira. Olha para cá e presta atenção. Não há nada que você possa fazer, nada que você possa fazer que te possibilite viver essa vida em Cristo, porque isso já foi feito por Jesus. Pastor, e se eu orar 5 horas? É bênção, mas não dá. Mas se eu ler toda a Bíblia em 1 ano? É bênção, mas também não vai te possibilitar. Mas e se eu der tudo que eu tenho aos pobres? Maravilha, põe meu nome na tua lista, mas também não vai te possibilitar viver a vida em Cristo. Nós só vivemos a vida em Cristo ligados na videira, relacionamento diário, comunhão constante com Deus. Não precisa fazer nada além disso, irmão. É deixar Deus inundar você através do Espírito Santo. É diariamente você estar ligado nele, você não esquecer dele. É o que diz a palavra. Meditai nessa palavra, refleti nessa palavra. Quando? Dia e noite. É para você estar pensando em Deus. Quando você tiver que tomar atitudes, pense em Deus, fale com Ele. Eu pensei, pastor, que para eu estar mais junto de Deus, eu teria que parar o meu dia a dia e separar 10 horas da minha vida só para Ele, para ler, jejuar, orar. Tudo isso é maravilhoso, eu não estou dizendo que não é. Tudo isso é bom, pratique essas coisas, mas nada disso vai fazer mudar você, nada disso vai transformar a tua vida. O que vai transformar a tua vida é a seiva que flui pela videira verdadeira que se chama Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Eita, pastor, ficou mais fácil agora, ó, porque eu não estava conseguindo ler a Bíblia, ó, não estava conseguindo não. Ficou mais fácil agora, pastor, porque eu vou lhe falar uma coisa, pastor. Orar não é fácil não, ó. Orar não é fácil não. Olha que eu já tentei. Eu já fiz umas campanhas de oração 3 horas da manhã. Desisti na segunda madrugada. Aí eu tentei fazer oração às 5, pastor. Porque às 5 horas eu já emendo logo com o expediente. E aí parece que vai ser melhor. Mas aí eu só durei 3 dias, pastor. E aí eu pensei, não, mas 18 horas é a hora. E eu comecei a fazer oração todo dia 18 horas, durou 1 semana. E aí eu comecei a pensar, eu não nasci para isso. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não ouve a minha oração, Deus não está nem aí para mim porque eu não consigo orar. Se liberte disso. Jesus já te libertou de todas as coisas. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que Ele te ama. Não há nada que você possa fazer de errado que vai impedir Deus de te amar mais ainda. Meu amado, seja como essa água quente, recebendo a essência de Deus, mergulhado, de molho, sendo penetrado pela vida de Deus em sua vida, e você vai ser transformado. Você não precisa fazer força, você apenas precisa viver em comunhão. Você não precisa fazer promessas que não vai cumprir, você precisa apenas estar em comunhão. E aí essa comunhão vai fazer um renovo na tua vida, que vai te dar vontade de ler a palavra de Deus, que vai te dar vontade de jejuar, que vai te dar vontade de orar, que vai te dar vontade de fazer essas coisas, mas não como você faz hoje, mas com prazer, não por obrigação. Não porque eu quero algo, não porque eu quero atingir uma meta, não porque eu quero que Deus se agrade de mim, porque Ele já se agrada de mim a si mesmo.
Se você me perguntar, pastor, por que Deus, Ele deseja que eu viva essa vida dele, a vida de Cristo em mim, essa Zoe? Por que Deus quer isso? Eu vou ler algo interessante para você aqui, preste bem atenção. Eu e você, nós sabemos que nós vivemos os últimos dias aqui nessa terra, todas as profecias se cumprindo. Não me pergunte quantos dias nós temos, que eu não sei, só quem sabe é Deus. E se algum profeta dizer para você, fuja, porque ninguém sabe. Jesus disse, ninguém sabe, nem eu, nem os anjos, só o meu Pai que sabe. E a gente está vendo muito profeta por aí dizendo, é 5 anos, é 7 anos, é 10 anos. Ninguém sabe, mas está próximo. Por que está próximo? Porque você sabe quando chega o tempo das árvores, dos frutos. Você não sabe quando vai ser o tempo da manga, quando vai ser o tempo da jaca, quando é que vai ser o tempo de cada fruta. Você sabe. Como é que você não sabe quando está próximo a vinda do Filho do Homem? Os sinais estão se cumprindo. A apostasia está espalhada. As pessoas estão matando por besteira. A vida não tem mais o mesmo valor para muitas pessoas. Isso são sinais nos céus e na terra se cumprindo. Mas olha só, o porquê que nós devemos deixar a Zoe fluir em nós. Este é o mover de Deus destes últimos tempos, antes do arrebatamento da igreja. Tudo aquilo que promove a separação, a divisão dentro da igreja, apagar-se-á lentamente. Um novo mover do Espírito Santo está a erguer-se, preparando a noiva para subir gloriosa e vencedora. O alvo é levantar uma igreja local forte, de famílias restauradas e saudáveis, que produza impacto e influência dentro da sociedade. Uma igreja onde pessoas de todas as idades, crianças, jovens, idosos, seja qual for a sua posição social, encontre descanso para a sua alma e possam servir a Deus com alegria e liberdade, ajudando o seu próximo e propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe por que a Zoe tem que estar dentro de você e de mim? Porque sem essa unidade, a unidade da igreja, esse mundo não vai ser mudado. As pessoas não mudarão. O mover de Deus acontece na unidade. O que Jesus disse? Vocês vão ver que eu estou no Pai, vós estão em mim e eu estou em vós. É na unidade. É na unidade que vai acontecer a transformação, a mudança, o renovo, o milagre, a cura. Isso tudo vai acontecer em unidade. Nós sabemos que existem muitas igrejas de Deus, grandes e maravilhosas, mas infelizmente você não conhece nem a vida do teu irmão, você nem ajuda o teu irmão porque você não conversa com ele, você não está nem preocupado com a vida daquele que entra na igreja, porque na verdade a igreja é tão grande e eu vou ficar me preocupando com pessoas. Eu estou preocupado com a minha vida. Mas a igreja, ela é chamada para algo diferente. A igreja é chamada para essa restauração de famílias, para essa restauração de pessoas. E ela só vai conseguir isso em unidade. Quando eu me preocupo com o meu próximo. Quando eu amo a Deus e amo ao próximo como eu amo a mim mesmo. Sem isso, sem essa mentalidade, ela é apenas uma instituição religiosa que vai falar do Evangelho, mas não vai viver o Evangelho. É por isso que tem muito cristão por aí que conhece o Evangelho, mas não vive o Evangelho. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Deus, ele até prega sobre eles, mas a sua vida não testemunha dele. É por isso que por aí muitas igrejas estão preocupadas com o crescimento sem a qualidade do ensino. Nós precisamos de uma igreja alicerçada
na vontade de Deus, alicerçada no verdadeiro evangelho. Você precisa entender que Jesus te libertou para você viver o verdadeiro evangelho, que você não está preso por nenhum tipo de amarra, de lei ou de regras criadas por seres humanos, mas você obedece porque entende o amor do Pai. Se não for assim, a igreja está escravizada. Se não for assim, não há unidade. E se não houver unidade, não há o aperfeiçoamento, o crescimento, e não há o fluir da vida de Deus, da Zoe, na vida de cada pessoa. Amém, igreja? Olha para quem está do seu lado. Diga para essa pessoa: a Zoe flui em você. A vida de Deus, ela está fluindo em você, porque você está ligado na videira nesse exato momento. Não desligue dela. Quando esse culto terminar, ele continua na tua casa, ele continua amanhã no teu trabalho, ele continua onde quer que você vá, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Igreja, permaneça em Cristo e Ele permanecerá em vocês, e vocês verão os frutos. Amém? Não esqueçam isso. Não é o que você pode fazer, é o que Jesus já fez por você. Apenas vivam isso, apenas se liguem nisso e vivam isso intensamente. Sejam o povo mais feliz da face da terra. Sejam o povo mais fiel da face da terra. Seja o povo mais crente da face da terra, vivendo a vida que Cristo tem para você. Aqui em nosso meio, há alguém que entendeu essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas gostaria de fazer essa noite. Há entre nós alguém que já entregou a sua vida a Cristo, mas nessa noite gostaria de fazer um ato profético, de retorno com o Senhor, de caminhada com o Senhor, de dizer: Deus, eu me ligo novamente na videira, para não me desligar mais. Alguém aqui nesse lugar gostaria de fazer isso? Levante sua mão onde você estiver, em nome de Jesus. Se você quer se ligar à videira nessa noite, para nunca mais desligar, levante sua mão e eu quero orar pela sua vida. É uma grande decisão, mas eu digo para você, é a melhor decisão. Eu fiz isso aos 34 anos de idade e a minha vida foi transformada. Não porque eu fiz alguma coisa, mas porque eu entendi aos poucos como era viver essa vida que Cristo tinha para mim. Até hoje, irmão, eu descubro coisas maravilhosas de Deus, porque a palavra dele se renova todos os dias em nós. Então, se você quer fazer essa decisão, tomar essa decisão hoje, de se ligar a essa videira e não desligar mais dela, Senhor, eu quero estar ligado nela. Levanta a mão onde você está, em nome de Jesus. Eu vou entender que você quer isso para a sua vida. Alguém gostaria de fazer isso hoje? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Eu vou entender que você já está na videira, amém? Glória a Deus. Então, se você não precisa mais ligar na videira, porque você já está ligado nela. Então eu vou orar pelaquela pessoa que levantou a sua mão e decidiu em estar ligado pela videira. Você gostaria de vir aqui para orar por você? Amém? Glória a Deus.
Parabéns pela sua decisão, meu jovem. Eu quero que você coloque a sua mão para cá. Vamos abençoar a vida desse jovem, em nome de Jesus. Isso tudo é para dar força, todo mundo quer ligar na videira aqui? Ah, tá. Amém. Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus, Pai, este jovem toma a decisão de se ligar à videira nessa noite, Pai. Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor, o Senhor conhece toda a sua vida, Pai. O Senhor conhece as suas lutas, o Senhor conhece o motivo das suas lágrimas, Pai. Senhor Deus, nessa noite, escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, liga ele na videira, Senhor Deus, e que a tua essência, Senhor, venha fluir através dele, através do teu Santo Espírito, Pai. Sela ele nessa noite, perdoa os seus pecados, escreve, Senhor Deus, uma nova história para ele, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que nesse momento está acontecendo uma festa no céu, porque uma pessoa decidiu por Cristo. Que nós possamos fazer essa decisão todos os dias, irmãos. Deixa eu te dar aqui uma dica fortíssima. Não tem nada a ver em dizer não para a tentação. Tem a ver em dizer sim para Cristo. Você sabe por que às vezes nós caímos em tentação? Porque nós ficamos dizendo não para ela. Não, 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 tentação, não, tentaçãozinha, tentação bonita, não. E aí eu caio porque eu estou dizendo não para a tentação, porque eu deveria me lembrar que eu já disse sim para Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você sabe em quem você está ligado. Você sabe em quem você tem crido. Então não tem nada a ver com dizer não à tentação. Tem a ver em dizer sim para Jesus. E você será totalmente liberto. Feche os teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua vida em nós. A Zoe de Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque ligados em Ti, podemos sentir, Senhor, a seiva que corre, Senhor Deus, pela videira e que alimenta os ramos para que Ele dê frutos, Senhor. Obrigado, Pai. No nome de Jesus nós Te agradecemos por cada vida nesse lugar. Senhor Deus, venha ministrando sobre cada um a cura, a libertação. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua mão poderosa nesse momento esteja tocando a cada um de nós. E que possamos, Senhor, a cada dia entender mais da Tua palavra. Receber a revelação da Tua palavra em nós. No nome poderoso de Jesus, nós Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus amados irmãos. Eu quero aqui agradecer a você que acompanhou esse culto online. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Se você fez uma decisão também na sua casa, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Giovanni, por favor. Não, Pastor Giovanni, pode ficar aí. Pastor Zé